Esse quadro, ele relaciona à esquerda diversas carreiras do Estado. Em vermelho tem o salário inicial, em azul o salário final, o topo da carreira. O último embaixo são as Forças Armadas. Então, queria mostrar que o nosso salário final de um coronel, ele é, via de regra, menor que o salário inicial de todas as demais carreiras, com exceção de algumas polícias militares. Essa é uma questão que eu tenho que colocar num contexto e compreender essa característica essencial que as Forças Armadas têm que ter de coesão, de disciplina e de submissão a toda e qualquer condição de emprego do que for determinado. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas, já o Fernando comandava o Rio e foi o coordenador, as polícias e a Força Nacional de Segurança Pública, eles recebiam uma diária de R$550. O nosso pessoal recebia R$30 por dia. E aqui já remete, senador, para a Previdência. Questão da Previdência. O que me preocupa na Previdência, e os militares não querem ficar fora do esforço para a recuperação da Previdência, não devemos e não podemos ficar fora, somos a mesma sociedade, mas nós entendemos que não podemos ser colocados no regime comum, porque algumas prerrogativas nós não temos, limite de hora de trabalho, hora extra, periculosidade, sindicato, greve, assim por diante. Vamos imaginar a tripulação de um navio que faz uma travessia daqui para o Líbano. Como eu vou condicionar 8 horas de trabalho por dia? Né? O general Fernando, com a tropa dele, passaram 2 meses, 24 por 24. Então, essas características das instituições militares, elas têm que ser observadas. Caso contrário, o Estado deixará de contar com uma ferramenta para emprego em qualquer situação, em qualquer lugar, com qualquer tempo, né, e com o tempo que for necessário. Então, esses aspectos que eu peço que sejam considerados. Próximo, acho que essa é a última. Transparência, eu passei do tempo, lhe peço muitas desculpas, senador. Eu sei que o senhor é rigoroso, parece militar, é rigoroso com o horário, né? Mas eu agradeço a presença e a atenção dos senhores senadores num período tão intenso de atividade, se eles disporem a acompanhar a minha apresentação. E desde já, coloco inteiramente à disposição no comando do Exército, para transmitir informações e para, nas suas áreas, né, nas áreas eleitorais do senhor, precisar de algum apoio, alguma ajuda, nós estamos inteiramente à disposição. Muito obrigado a todos. Esse quadro, ele relaciona à esquerda diversas carreiras do Estado. Em vermelho tem o salário inicial, em azul o salário final, o topo da carreira. O último embaixo são as Forças Armadas. Então, queria mostrar que o nosso salário final de um coronel, ele é, via de regra, menor que o salário inicial de todas as demais carreiras, com exceção de algumas polícias militares. Essa é uma questão que eu tenho que colocar num contexto e compreender essa característica essencial que as Forças Armadas têm que ter de coesão, de disciplina e de submissão a toda e qualquer condição de emprego do que for determinado. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas, já o Fernando comandava o Rio e foi o coordenador, as polícias e a Força Nacional de Segurança Pública, eles recebiam uma diária de R$550. O nosso pessoal recebia R$30 por dia. E aqui já remete, senador, para a Previdência. Questão da Previdência. O que me preocupa na Previdência, e os militares não querem ficar fora do esforço
para a recuperação da Previdência. Não devemos e não podemos ficar fora. Somos a mesma sociedade. Mas nós entendemos que não podemos ser colocados no regime comum. Porque algumas prerrogativas nós não temos. Limite de hora de trabalho, hora extra, periculosidade, sindicato, greve, assim por diante. Vamos imaginar a tripulação de um navio que faz uma travessia daqui para o Líbano. Como eu vou condicionar 8 horas de trabalho por dia? Né? O general Fernando, com a tropa dele, passaram 2 meses, 24 por 24. Então, essas características das instituições militares, elas têm que ser observadas. Caso contrário, o Estado deixará de contar com uma ferramenta para emprego em qualquer situação, em qualquer lugar, com qualquer tempo, né, e com o tempo que for necessário. Então, esses aspectos que eu peço que sejam considerados. Próximo, acho que essa é a última. Transparência, eu passei do tempo, lhe peço muitas desculpas. Senador, eu sei que o senhor é rigoroso, parece militar, é rigoroso com o horário, né? Mas eu agradeço a presença e a atenção dos senhores senadores num período tão intenso de atividade, se eles se disporem a acompanhar a minha apresentação. E desde já, coloco inteiramente à disposição no comando do Exército para transmitir informações e para, nas suas áreas, né, nas áreas eleitorais do senhor, precisar de algum apoio, alguma ajuda, nós estamos inteiramente à disposição. Muito obrigado a todos. Esse quadro, ele relaciona à esquerda diversas carreiras do Estado. Em vermelho tem o salário inicial, em azul o salário final, o topo da carreira. O último embaixo são as Forças Armadas. Então, queria mostrar que o nosso salário final de um coronel, ele é, via de regra, menor que o salário inicial de todas as demais carreiras, com exceção de algumas polícias militares. Essa é uma questão que eu tenho que colocar num contexto e compreender essa característica essencial que as Forças Armadas têm que ter de coesão, de disciplina e de submissão a toda e qualquer condição de emprego do que for determinado. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas, já o Fernando comandava o Rio e foi o coordenador, as polícias e a Força Nacional de Segurança Pública, eles recebiam uma diária de R$550. O nosso pessoal recebia R$30 por dia. E aqui já remete, senador, para a Previdência. Questão da Previdência. O que me preocupa na Previdência, e os militares não querem ficar fora do esforço para a recuperação da Previdência, não devemos e não podemos ficar fora, somos a mesma sociedade, mas nós entendemos que não podemos ser colocados no regime comum, porque algumas prerrogativas nós não temos, limite de hora de trabalho, hora extra, periculosidade, sindicato, greve, assim por diante. Vamos imaginar a tripulação de um navio que faz uma travessia daqui para o Líbano. Como eu vou condicionar 8 horas de trabalho por dia? Né? O general Fernando, com a tropa dele, passaram 2 meses, 24 por 24. Então, essas características das instituições militares, elas têm que ser observadas. Caso contrário, o Estado deixará de contar com uma ferramenta para emprego em qualquer situação, em qualquer lugar, com qualquer tempo, né, e com o tempo que for necessário. Então, esses aspectos que eu peço que sejam considerados. Próximo, acho que essa é a última. Transparência, eu passei do tempo, lhe peço muitas desculpas. Senador, eu sei que o senhor é rigoroso, parece militar, é rigoroso com o horário, né? Mas eu agradeço a presença e a atenção dos senhores senadores num período tão intenso de atividade, se eles se disporem a acompanhar a minha apresentação. E desde já, coloco inteiramente à disposição no comando do Exército
para transmitir informações e para, nas suas áreas, né, nas áreas eleitorais do senhor, precisar de algum apoio, alguma ajuda, nós estamos inteiramente à disposição. Muito obrigado a todos.